exatamente faz uma explicação científica ser boa, de verdade? Nessa análise, vamos mergulhar numa ideia muito poderosa, o modelo da unificação na ciência, que diz que a melhor explicação é aquela que conecta o maior número possível de fatos diferentes. Olha só, para o filósofo Philip Kitcher, explicar é muito mais do que só mostrar que algo já era esperado. A grande sacada, na verdade, é pegar um fenômeno que parece estranho, até meio misterioso, e conseguir mostrar como ele se encaixa perfeitamente num padrão que a gente já conhece. É sobre ligar o desconhecido ao que nos é familiar. E aqui que a gente chega no coração da ideia. O grande poder de uma teoria científica está justamente na sua capacidade de unificar vários fenômenos que antes pareciam não ter nada a ver um com o outro, tudo debaixo do mesmo conjunto de regras. Quanto mais coisas uma teoria consegue explicar usando os mesmos princípios, mais poderosa ela é. O objetivo é simples: diminuir o número de fatos que a gente precisa aceitar como sendo verdade sem entender a conexão entre eles. A história da ciência, ela tá cheia desses momentos geniais. Pensa só em como a mecânica de Newton juntou o movimento dos planetas lá no céu com a queda de uma maçã aqui na Terra, usando as mesmas leis. Ou como o Maxwell mostrou que eletricidade e magnetismo eram, na verdade, duas faces da mesma moeda. E a teoria cinética, então, conseguiu explicar um monte de comportamentos dos gases com uma única ideia central. Vamos pegar um exemplo bem concreto para isso ficar mais claro. De um lado, a gente tem a lei de Boyle, que descreve aquela relação matemática entre a pressão e o volume de um gás. Do outro lado, o movimento browniano, aquela dança maluca e sem fim de uma partícula de pólen suspensa na água. À primeira vista, o que uma coisa teria a ver com a outra? Parece que nada, certo? E aí que a mágica da unificação acontece. A teoria cinética dos gases explica as duas coisas. Ela parte do princípio que os gases são feitos de partículas minúsculas se movendo o tempo todo, muito rápido. E só essa ideia já explica a lei de Boyle. Se você diminui o volume, as partículas batem mais nas paredes, aumentando a pressão, e também o movimento browniano. A partícula de pólen é empurrada de um lado para o outro pelos choques aleatórios das moléculas de água. O poder da teoria vem justamente daí, de conectar fatos tão diferentes. Tudo bem, essa ideia de padrão é bem legal, mas como é que ela funciona na prática, de um jeito mais técnico? Quicher não deixa essa ideia no ar, não. Ele cria uma estrutura formal para isso, que ele chama de padrões de argumento. É como se fosse o esqueleto lógico de uma boa explicação unificadora. Então, um padrão de argumento tem 4 partes. Primeiro, as frases esquemáticas, que são basicamente sentenças com espaços em branco, com variáveis. Depois, as instruções de preenchimento, que são as regras de como preencher esses espaços. Em terceiro, vêm os argumentos esquemáticos, que organizam essas frases numa sequência lógica, como um passo a passo. E por fim, a classificação, que diz o que é premissa, o que é conclusão e quais regras do jogo a gente está usando. E talvez o exemplo perfeito de um padrão de argumento superpoderoso seja a teoria da seleção natural de Darwin. Ela é como um molde que pode ser usado para explicar uma infinidade de casos no mundo da biologia, mostrando como as adaptações surgem. Vamos ver como esse molde funciona. A primeira premissa é que existe uma população que veio de outra, mais antiga. Segunda, nessa população antiga existia variação. Por exemplo, pássaros com bicos de tamanhos diferentes. Terceira, uma dessas variações, digamos, bicos um pouco mais longos, davam a vantagem para sobreviver e se reproduzir. E quarta, e muito importante, essa característica era hereditária. A partir daí, o raciocínio continua. Quinta premissa: a cada nova geração, a quantidade de indivíduos com bicos longos foi aumentando. Sexta, passou tempo suficiente para que essa característica se espalhasse por toda a população. E a conclusão lógica no final é que, hoje, todos os pássaros daquela população têm bicos longos. Percebe? Esse mesmo padrão pode ser usado de novo e de novo. Então tá, como a gente decide qual padrão de argumento é o melhor? A resposta é eficiência. O melhor padrão é aquele que consegue explicar o maior número de coisas diferentes usando o menor número de princípios básicos. É sobre conseguir o máximo de explicação com o mínimo de teoria. E o mais fascinante desse modelo é como ele consegue resolver de um jeito bem elegante alguns quebra-cabeças da filosofia da ciência que davam dor de cabeça para outras teorias da explicação. Pensa no problema da irrelevância. Por que soa tão errado dizer que um homem não engravidou porque ele tomou pílulas anticoncepcionais? É simples, porque o padrão que usa a premissa homens não engravidam é muito, mas muito superior. Ele é mais simples e explica muito mais casos. O modelo da unificação simplesmente joga fora a informação irrelevante porque prefere o padrão mais poderoso e econômico.
E o problema da assimetria? Sabe aquela história de que a altura de um mastro explica o tamanho da sombra, mas o tamanho da sombra não explica a altura do mastro? Kisher diria que a gente usa um padrão de origem e desenvolvimento, onde as propriedades de um objeto vêm da sua história, e esse padrão é universal. Já um padrão da sombra seria super restrito, não funcionaria para coisas sem sombra, por exemplo. O padrão de origem unifica muito mais, e é por isso que ele é o explicativo. Beleza. Agora, se a gente aceita esse modelo da unificação, isso nos leva a algumas conclusões bem radicais, principalmente sobre o que é uma explicação e o que é causalidade. Uma consequência direta é essa ideia que a gente pode chamar de o vencedor leva tudo. Segundo essa visão, não existem graus de explicação. Ou uma teoria é a mais unificadora de todas, e, portanto, é a única explicação, ou ela não é. Não tem segundo lugar. E essa ideia tem uma consequência, bem, chocante. Se levarmos isso a sério, a mecânica de Newton, estritamente falando, não seria mais uma explicação, porque a relatividade geral é uma teoria que unifica mais coisas. Não é que a explicação de Newton seja pior. Para Kitcher, ela simplesmente deixou de ser uma explicação quando foi superada por um padrão de argumento melhor. E agora a gente chega na ideia mais provocadora de todas. Normalmente a gente pensa que as causas explicam os efeitos, certo? Mas e se for o contrário? E se as nossas melhores explicações forem o que define o que a gente chama de causa? Para Kitcher, a gente entende a lógica ao contrário. Nós dizemos que X causa Y não porque existe uma força misteriosa ligando os dois. Nós dizemos isso porque o nosso melhor e mais unificador padrão de argumento usa X para explicar Y. Os nossos conceitos de causa e efeito nascem das nossas melhores explicações. E a conclusão final disso tudo é profunda. Nessa visão, a causalidade não é uma cola que existe no mundo juntando os eventos. Pelo contrário, a causalidade é uma ideia que surge da nossa busca por conhecimento unificado. É um reflexo da ordem que as nossas melhores teorias impõem ao universo. A causa, no fim das contas, não estaria no mundo, mas sim na nossa melhor maneira de explicá-lo.